E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, telespectadores da TV Mundo Maior, estamos aqui mais um programa novamente que vai ao ar toda sexta-feira às 16 horas, como em toda semana às 16 horas nós temos um programa ao vivo. Hoje, infelizmente, não é ao vivo, é gravado, mas a gente não vai perder o fio da meada do que nós vamos estar falando, que é sobre como que a gente pode adoecer quando a gente não atende à demanda do manual da vida e do viver. Na realidade, o adoecimento não é castigo, é apenas um chamamento, é uma sequência natural dos nossos comportamentos insanos que vão levar a um adoecimento físico e ou mental. Como nós tínhamos dividido o Evangelho em 4 partes, que é a fundamentação, nós já vimos. Quando a gente não tem fundamento na vida, como é que as insanidades vão nos levando às doenças. E agora nós vimos também sobre os instrumentos e agora nós vamos ver as instruções, né? Se a gente for ver o nosso primeiro diapositivo, a gente vai ver que existe vários capítulos que a gente considera que é das instruções. Eu separei por cores cada 2 capítulos porque eles têm mais ou menos uma maneira de ser. Lembrando que isso faz parte dessa grande jornada do amor, em que a gente parte do amor a si mesmo, ao amor ao próximo, até chegar ao amor ao Deus, que é a plenitude de um espírito puro, da sabedoria, a obra do amor divino. Os 2 primeiros capítulos desta parte, que é o capítulo 11º e 12º, fala sobre amar ao próximo como a si mesmo e amar aos inimigos. Nós vamos ver no próximo diapositivo o que pode acontecer quando você, de alguma maneira, se afasta do amor, de amar ao próximo como a si mesmo, porque isso são as instruções. Como é que você vai usar os instrumentos? Lembra, os 4 instrumentos. Primeira coisa, é amando ao próximo como a si mesmo, que é a boa medida para saber o que o outro precisa, é olhar para você mesmo. E os inimigos, né? Que na realidade não existe inimigo, mas existe aquelas pessoas que não nos compreendem ou nem sabem que a gente existe, ou pode olhar a gente com algum tipo de sentimento diferente do que o nosso. Chamamos de inimigo porque é comum aqueles que não batem o santo com a gente chamar de inimigo, mas não é, são pessoas talvez com ideias, sentimentos, pensamentos muito diferentes dos nossos e que a gente vai achar dificuldades na convivência. Então, se nós formos ver lá, no aspecto biológico, olha lá, quando eu não aprendo a amar o próximo como a si mesmo, nós estamos nos dispondo a ter doenças degenerativas de pele e do tecido conjuntivo. Isso faz sentido no sentido em que a pele é a expressão máxima do nosso afeto, é o nosso maior órgão sensorial, é o que nos modela a individualidade. Até a minha pele sou eu, passou da minha pele não sou eu. Então, quando você coloca isso em atrito com o outro, mesmo que seja do ponto de vista emocional, vai começar a ter problemas degenerativos da pele e do tecido conjuntivo, que é o que mantém os órgãos ou os outros tecidos presos, né, juntos, vamos dizer assim, por isso que é conjuntivo, que junta tudo num conjunto só. Isso é o aspecto biológico do amar ao próximo como a si mesmo. Se você não seguir isso, ou seja, se não souber disso, porque as pessoas não seguem porque não sabem. Do ponto de vista biológico, não amando ao próximo a si mesmo, com certeza você vai ter neuroses fóbicas, né? Que é medos sem razão de certas coisas, de certas pessoas, de certos lugares. Faz sentido, porque se você compreende e entende que as pessoas são seus semelhantes, não tem do que você temer. Você pode até ficar surpreso, nossa, que pessoa diferente, mas não vai ter medo e vai conseguir compreender o outro, amando-o como ele é. E amar não é deitar no chão para ele passar em cima, é compreender que ele também está seguindo a vinha dele. Do ponto de vista social, provavelmente o que vai acontecer com você é ter uma competitividade desleal. Claro, se o outro é apenas um obstáculo, quero tirá-lo da minha frente. E do lado espiritual também, olha lá, vai ter uma indiferença ao próximo, que é pior do que se você quisesse mal, né? Você está pouco se lixando do que acontece com o outro, por isso que socialmente você compete, por isso que psicologicamente você tem medo, por isso que biologicamente falando você vai acabar desenvolvendo problemas de pele e tecido conjuntivo. E do lado espírita, o que você vai começar a perceber? Que provavelmente vai estar envolvido por espíritos, sejam eles obsessores pertinazes, obsessores porque se assemelham a você, na crueldade e na frieza. Lógico, eu não amo o próximo como a mim mesmo, ok? E se você também se afastar do capítulo 12, né, que fala sobre amar os inimigos, o que acontece biologicamente falando?
Se você não compreende inimigo, você vai partir para problemas graves da sua esfera afetiva, principalmente nas esquizofrenias, e principalmente esquizofrenias paranoides, onde você vai acabar tendo uma dificuldade de se relacionar afetivamente com as pessoas, por muito medo delas te fazerem algum mal. Né? Parece que aí é um embotamento afetivo. Me fecho para o mundo, porque no mundo só tem inimigo. Do lado psicológico, claro, vai ter o que nós chamaríamos de manias de perseguição. Né? Do lado social, vai acabar vivenciando você mesmo perseguições gratuitas, ou ter aquela sensação de que você tem que montar um grupo de pessoas especializadas num assunto em que você faz parte, que normalmente que você é melhor do que os outros, que é o que a gente chama de cartel. Né? Socialmente, a gente vai acabar indo para esse lado. Em não amando os nossos inimigos, espiritualmente, nós vamos estar tendo realmente muito egocêntrico ou partindo para o servilismo, que é uma maneira de a gente poder agradar o inimigo para ele não nos bater, vamos dizer assim, ou não nos roubar, nos fazer mal. E do ponto de vista espírita, você vai estar colecionando obsessores pertinazes, porque esses inimigos merecem a sua compreensão, não o seu desprezo, a sua indiferença, a sua paranoia, a sua mania de perseguição, ou você se isola e eles são os inimigos, que é uma coisa bem esquizofrênica. Nós e eles é uma coisa bem esquizofrênica. Por isso que é possível termos obsessores pertinazes, aqueles que querem se vingar da gente, porque a gente não assume a responsabilidade sobre aquilo que é, inclusive, das pessoas diferentes, quiçá daqueles que se acham inimigos nossos. Depois nós vamos ver aqui, já no capítulo 13º e 14º, que é o próximo bloco, o próximo slide, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, vamos ver aqui, biologicamente falando, o que isso pode acontecer para a gente, né? Quando pode acontecer a demenciação, que é uma perda da memória, ou o TDAH, que é a dispersão da atenção e que prejudica a memória. E por que isso? Tá? Por que eu vejo isso do ponto de vista biológico pode acontecer isso? Porque a sua preocupação está muito mais em aparecer do que ser, né? Muito mais no glamour do que na realidade. Então a sua atenção está muito mais em ver como que os outros pensam de você do que realmente você está focado em você. O que acaba acontecendo? Não há um exercício da sua memória de fixação das coisas que você vê e aprende. Você só fica querendo se alimentar de glamour. E aí, é claro, a atenção dispersa, tentando ver como é que as pessoas me chamam, me veem, me amam ou me querem, eu acabo não prejudicando a memória de fixação. Do ponto de vista psicológico, querer aparecer é bem histrionismo, né? Não sabe que a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, ou seja, discrição. O histriônico é a pessoa que não é discreta, ela quer aparecer, ok? Se ela te der um passe, ela vai querer tocar uma trombeta para que todo mundo veja que ela te deu um passe, né? Do lado social, é o que nós chamaríamos de autopromoção, claro, né? Eu quero que todo mundo faça até o bem, a caridade, mas desde que isso me promova, faça as pessoas terem, por mim, uma consideração diferente. E do lado espiritual, qual é o meu valor? É uma derivada do orgulho chamado vaidade, claro, eu vou ser uma pessoa vaidosa. E espiritamente falando, vamos dizer assim, o que eu vou ter ao meu redor? Bajuladores, né? Espíritos encarnados ou desencarnados que vão alimentar essa minha necessidade de autoafirmação ou de bajulação. E vão ficar me bajulando, vão ficar aumentando essa minha vontade de aparecer. É muito interessante isso, que a gente percebe em alguns idosos, vamos dizer assim, que estão demenciando, o comportamento que eles tinham quando eles não eram idosos, né? Eram pessoas histriônicas que se autopromoviam, tinham muita vaidade, e a gente até acha o velhinho engraçadinho, olha como ela é vaidosa, como ela gosta de se vestir bem, nossa, tá vendo? A gente começa a falar, ela quer falar também. Ela sempre foi assim. Por isso que, como eu não exercito a minha atenção no outro para ajudar, e sim no que eu quero que eles tenham atenção em mim, né? Eu acabo não exercitando a minha memória de fixação, que acaba levando uma falta dela, tá? Isso é previsível, vamos dizer assim, em termos de comportamento nas pessoas. A mesma coisa a gente vê também nesse capítulo 14º aqui, né? Honrai vosso pai e vossa mãe.
quando você não honra, né? Porque na realidade se não fosse seu pai e sua mãe, você não estava encarnado, certo? Então, a partir do momento que você nega essa sua existência, é provável que você possa vir a ter doenças genéticas e também herdadas geneticamente, né? Doenças hereditárias. Da parte psicológica, provavelmente você vai acabar desenvolvendo algum traço anormal de caráter, meio borderline. É como se você não pertencesse àquela família, fosse tão diferente que você não se enquadra em nenhum valor daquela família. Então, os seus comportamentos destoam muito, né? Na parte social, você vai acabar se tornando uma pessoa ou avarenta ou, por um outro lado, perdulário. O que significa isso? Ou eu não dou nada para ninguém, aqueles colecionismo, aqueles acumuladores, ou então vou viver dando as coisas, vou viver sem ninguém, sem nada para doar, sempre vazio, sempre necessitando alguma coisa, porque eu nunca consigo manter o mínimo possível. Ou seja, o que é? Quando é muito profunda essa ideia de você honrar pai e mãe no sentido de ser grato não só pela encarnação, mas por toda a cultura que você recebeu deles, já que eles podem ter aceitado receber uma pessoa muito difícil ou muito fácil, mas de qualquer maneira eles aceitaram e estão se propondo. Se você não honra, você está abrindo mão de referências poderosas para se manter equilibrado. E na parte espírita, na parte espiritual, ou você vai ser muito volúvel, que é um correspondente do perdulário, ou muito retraído, que é o do avarento. E no final das contas, na parte espírita, você vai ter o que nós chamamos de simbioses, né? São espíritos que se alimentam de você e você se alimenta deles. Aliás, toda relação obsessiva é uma simbiose. Há sempre uma retroalimentação. O desencarnado se alimenta do encarnado e vice-versa. Mas nesses casos em que em relação a pai e mãe, é mais importante, porque é a tal da piedade filial, é aquele dever maior para com os nossos pais devido ele ter nos cuidado, sem saber quem realmente a gente é, ok? Então nós vimos agora nesse nosso primeiro bloco esses 3 slides que falam, estamos começando a falar sobre os capítulos que eu considero que são as instruções, né? Como usar os instrumentos, ok? Vamos para o nosso intervalo para a gente continuar estudando as instruções. Até já.